Saudações, eu sou o professor Ronan. Essa é uma aula da disciplina de Ética e Viés em Dados. Os professores Luciano e Milton trabalham nessa disciplina junto comigo. Essa é uma disciplina do Programa de Pós-Graduação em Gestão de Informação, PPGGI. Na aula de hoje, eu quero trabalhar os tipos de viés em dados. Quero passar por alguns conceitos e quero trabalhar bastante com exemplos. Creio que, sendo um programa interdisciplinar, os exemplos podem ajudar você a entender qual que é a situação que você se encontra na sua pesquisa, e aí tem algumas ferramentas para você identificar esses vieses e também algumas dicas para você evitar. Antes de falar, propriamente dito, dos vieses, precisamos esclarecer o que são os erros encontrados nos dados. Os erros encontrados em dados ocorrem na coleta, na organização, na representação ou até mesmo na análise. É um erro tido como não intencional e aleatório. Por exemplo, após um questionário ser aplicado, a transcrição da folha de papel para o meio digital possui erro ou erros de digitação. Pense então na seguinte situação: vocês estão com uma folha de papel, simplesmente estão copiando dessa folha de papel para o computador, e aí você erra na digitação. Quem nunca errou a digitação? Às vezes você pode perceber, às vezes você pode não perceber. Então aqui, o que é para prestar bem atenção, o que é para reforçar aqui? Aqui, os erros eles são tidos como não intencional porque na hora de copiar da folha para o computador, não houve intenção de errar. Também foi um erro aleatório, ou seja, não foi planejado onde exatamente errar. Aconteceu um erro, e isso qualquer um de nós está sujeito. Apesar de ser uma coisa que não é positiva, nós podemos identificar essas falhas, nós podemos arrumar muitas vezes. Então, dito que são os erros em dados, agora eu passo então para o viés. O viés em dados ocorre como uma informação não é precisa e falha na representação da população como um todo. Como consequência, tem-se resultados distorcidos e desigualdade. Portanto, é importante identificar e evitar de tempos em tempos. Vamos fazer uma reflexão. Quando precisamos estimar o perfil político dos eleitores, um Estado isolado é suficientemente capaz de representar os demais estados do Brasil? Lembrem de qualquer eleição para presidente. A porcentagem de votos distribuídas entre os candidatos eram iguais nos estados? Eram iguais entre as regiões? Isso praticamente nunca acontece. Então, escolher uma região menor para representar uma região maior pode ser muito perigoso, pode ser errado também. Então, quando pensamos aqui em região menor e região maior, nós estamos falando que a região menor é uma amostra e a região maior é a população total. Aqui um exemplo. Então, tem um mapinha do Brasil ali do lado. Considere que a população do estudo são os brasileiros. Ao coletar dados de apenas um dos estados, podemos representar a população toda? Possibilidades de erro. Há imprecisão, há desigualdade. Pode ser incompleto e pode ser incompatível. Pensem na imprecisão. Se eu elejo o Paraná para representar um estudo sobre a dengue, por exemplo. O que acontece no Paraná acontece na mesma proporção ou acontece exatamente igual nos outros estados? Tá? Então, tomar cuidado com essas possibilidades de erro aí, porque uma das coisas que você pode cometer na hora de generalizar os teus dados é que você chegue a conclusões erradas. Então, quanto mais você adotar estratégias para
escolher com qualidade a tua amostra, saber a quantidade da amostra apropriada para trabalhar, menos problemas você vai ter com essas possibilidades de erro que eu estou relatando aqui. Aqui tem alguns vieses. Você pode encontrar na literatura com outros nomes, você pode encontrar na literatura outros tipos de divisão, mas eu tentei colocar aqui o que eu vi em diferentes áreas e que, mesmo tendo nomes diferentes, eles tinham significados semelhantes. Uma coisa que é importante eu mencionar desde já é que esses vieses, dependendo do exemplo que está sendo tratado, ele pode se encaixar em mais de um tipo. Então, no sentido de não confundir, eu já faço esse alerta. Mesmo sendo um exemplo que esteja sendo usado para explicar um dos tipos, ele pode se encaixar em mais de um tipo de viés. Os tipos são resposta, seleção, social, automação, dados implícitos, atribuição de grupos, atribuição de grupo, entre outros. O viés de resposta. Ele ocorre quando a resposta é falsa e incompleta, ou ainda pode representar poucas opiniões. Pense lá, tem um determinado tema, você precisa minimamente de tantas respostas para você ter uma representatividade adequada naquela amostra, mas você tem poucas pessoas que te dão a resposta. Tudo isso vai acarretar em conclusões generalistas, erradas e tendenciosas. Um exemplo, questionário é aplicado para detectar o perfil dos eleitores. Porém, os leitores não respondem com sinceridade ou são evasivos para não revelar a opinião. Pensem no cotidiano. É feita uma pergunta, é um assunto delicado, e aí você, no meio das pessoas, você pode, no sentido de se preservar, não querer falar naquela hora, mas também não deixar claro que você não está sendo sincero nem nada. Isso pode acontecer no cotidiano. No momento da pesquisa isso é terrível, porque quando as pessoas elas faltam com a sinceridade, o pesquisador pode concluir coisas erradas porque os dados não são confiáveis. Então, quando uma pesquisa eleitoral, por exemplo, acontece, é muito mais fácil obter sinceridade no 1 a 1, ou seja, o entrevistador com o entrevistado, do que simplesmente colocar essas pessoas num grupo e aí esperar que o grupo ou que cada um dos indivíduos desse grupo responda com sinceridade. Então, até a maneira como é extraída essas informações vai influenciar nessa confiança nesses dados. O viés de seleção, ele também é conhecido por viés de amostra, de amostragem. Ele considera o seguinte: a amostra não é apropriada, seja pela quantidade ou pela distribuição das amostras. Exemplo, ao analisar a opinião dos trabalhadores sobre o plano de carreira, não é considerado, por exemplo, a igualdade de gênero. Nós sabemos que é bem comum a disparidade de pagamentos entre homens e mulheres para fazer a mesma função e também com um tempo similar de empresa. Então, como é que a opinião exclusiva dos homens, que pode ser a maioria, vai refletir nesse estudo? Ou seja, as mulheres, quem sabe, têm opiniões diferentes, mas por elas serem minorias, às vezes não ter sido devidamente selecionadas no processo amostral, vai dar uma tendência, né, que é definir se o plano de carreira é apropriado, mas com a opinião exclusiva dos homens, ou, na sua grande maioria, dos homens. É claro que nós podemos trabalhar técnicas aqui, como a questão da proporcionalidade, mas quero deixar aqui no ar maneiras que vocês podem ser induzidos a erro com exemplos práticos, né? Eu coloco aqui alguns exemplos, mas é importante mencionar que tem aí, cada um
de vocês têm artigos que vocês estão trabalhando diferente e até mesmo os artigos que vocês estão lendo podem estar enviesados. Então procure identificar isso. Por exemplo, quando as conclusões de um artigo falam sobre a maioria das pessoas decidiu que. A maioria o que naquele contexto? É 50% mais um? É 51%? O que quer dizer essa maioria no contexto daquele estudo? Calma lá. Não é porque no estudo disse que é a maioria, que o conceito de maioria é igual para todas as áreas, é igual para todo mundo. Então tomar muito cuidado. Sobre esse viés ainda de amostragem, eu gosto de falar sobre esse estudo extremamente importante e inspirador que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Aqui tem um avião e em vermelho estão as marcas dos projéteis que atingiram esse avião. Para dar uma encurtadinha, para ficar a tabela mais fácil de visualizar, estou chamando de balas, né? As balas são os projéteis. Então tem ali a seção do avião, a quantidade de balas que atingiram esse avião e a porcentagem, né? Quanto que cada uma daquelas aquelas seções, né? A quantidade de projéteis naquela seção, quanto que isso corresponde ao total. Então ali motores, está sendo somados 2 motores. Essa é uma seção, outra seção é a fuselagem, outra sistema de combustível e todas as outras seções que não se enquadram entre motores, fuselagem e sistema de combustível estão sendo chamadas de outras desse estudo. Então, para motores, houve 39 balas e aí isso corresponde a 19%, arredondando. Como são 2 motores, são cerca de 19 balas em um motor, 20 balas em outro. Então vou tirar uma média aqui, vou chamar de 20 balas mais ou menos por motor. Na fuselagem foram 78, projéteis no sistema de combustível 31 e nas outras seções 54. Quando nós comparamos ali a fuselagem com o restante, percebe-se que, poxa, no corpo da aeronave, que não pertence ao motor, que não pertence ao sistema de combustível, que não pertence ao sistema de navegação, a fuselagem parece então que é a parte que deve ser reforçada, porque é onde recebeu uma maior quantidade de balas. Se nós olharmos a porcentagem, a maior porcentagem é, arredondando, 39%. Então, assim, a fuselagem ela recebe a maior quantidade de projéteis. Aí nós temos que pensar, se a gente tem que reforçar a armadura dessa aeronave para termos mais sucesso nas missões, e sucesso entendam uma certa amplitude no significado de sucesso. É tanto essas aeronaves voltarem, os soldados voltarem, os equipamentos chegarem em bom estado para poder sair para uma outra missão logo. Então, aqui eu tenho que considerar várias coisas, inclusive que uma aeronave que ela é reforçada, ela vai pesar mais, e se ela pesa mais, ela vai consumir mais combustível. Se ela consome mais combustível, eu tenho que levar isso em consideração, porque tem missões que não vai ser possível ir e voltar em segurança. Tem missões que elas vão ter infelizmente vão ter esse sentido de ser kamikaze. Se for, não vai voltar, vai ter que, né, enfim, jogar essa nave no inimigo, não sei. Aqui estou divagando. Mas o importante é a gente pensar bem aqui que qualquer tipo de reforço nessa aeronave vai causar uma consequência. O custo da armadura talvez seja o menor dos problemas aqui, mas sim o quanto que isso impacta nas missões, na segurança da tripulação. Tá? Então,
olha bem essa porcentagem e pensa qual que é a parte que deve ser reforçada, considerando que a fuselagem aqui recebeu a maior porcentagem, o sistema de combustível recebeu a menor porcentagem, ou seja, o problema do sistema de combustível ser atingido e aí isso ter consequência para o sucesso da missão, isso é o que está menos acontecendo. Então, o sistema de combustível ele quase não é atingido em relação a outras partes, e aí então pode ser que eu escolha reforçar por um determinado motivo, ou pode ser que eu escolha não reforçar por um determinado outro motivo. Então, o Abraham, que é um cientista, ele concluiu que era necessário reforçar o quê? Os motores. Mas a gente olha aqui, os motores foram a parte menos atingida da aeronave. Então, qual que é o insight? Por trás do raciocínio do Abraham está o quê? Qual que é a lógica do Abraham? Bem simples. Antes de sair pegando as tabelas, pegando os dados e fazer inferência sobre o que está sendo apresentado para você, você tem que questionar o quê? A fonte, a qualidade desses dados, a competência de quem coletou esses dados, as situações, o cenário que foi coletado esses dados. Para deixar bem claro para vocês da onde que ele tirou essa motivação, essa conclusão, essa teoria, é bem simples. As aeronaves, somente as aeronaves que voltavam ou que eram resgatadas é que faziam parte desse estudo. Quer dizer que as aeronaves abatidas não faziam parte desse estudo. E aí a pergunta que fica é: o que leva essas aeronaves a serem abatidas? Porque veja só, mesmo tombando bastante tiro na fuselagem, essas aeronaves ainda tinham a capacidade de voltar. Quer dizer que os danos na fuselagem, apesar de serem danos, apesar de trazer algum tipo de prejuízo, ainda ele não comprometia, num geral, que essas aeronaves fossem abatidas. Tinha um motivo talvez maior do que a fuselagem para essas aeronaves não voltarem para casa. Né? Então, os danos que foram dados na fuselagem, apesar de serem muitos danos proporcionalmente, ainda assim, essas aeronaves retornavam. Essas aeronaves eram resgatadas. Então, o que leva essas aeronaves não voltarem? Então, podia ser tanto os motores, que é uma proporção pequena, pelo que nós estamos vendo nessa tabela, quanto o sistema de combustível. Pode ser aí o caminho para reforçar essas aeronaves sem comprometer que essas aeronaves comprometer que elas pudessem ir e voltar em segurança, né, reforçar essa armadura no sentido de que essas aeronaves também não ficassem lerdas para poder desviar dos projéteis dos inimigos. Então aqui tem uma série de fatores que precisa ser considerado, e só reforçar a aeronave inteira não é uma decisão das mais inteligentes. Embora possa ter algum efeito positivo, ela também vai ter efeitos negativos, e aí eu tenho que ponderar. Então, esse estudo conduzido pelo Abraham, nessas conclusões, eu gosto bastante. Apesar de eu não gostar da guerra, né, não tenho como ser a favor, mas tem muitas preciosidades, muitos estudos, muitas conclusões que saem de períodos terríveis como esse, e esse estudo ajuda bastante nós a identificarmos os tipos, aqui tentando identificar os tipos de viés, nós conseguimos perceber que esse de amostragem é muito sério. Então, quando vocês forem fazer os estudos de vocês, procura não só ler o artigo, mas também a questionar o que você não leu naquele artigo. Se você está coerente, as apresentações que foram dadas naquele artigo, se são coerentes com a realidade, se elas contemplam o panorama como um todo. Então é muito importante fazer questionamento na pesquisa.
Com certeza, isso todos vocês têm convicção disso. É importante ler as entrelinhas dos artigos? Com certeza. Mas é também importante questionar o que você não viu. E aqui o Abraham faz isso de uma maneira que, para nós, como pesquisadores, é inspiradora. Mudando um pouquinho aqui o viés, então, agora vamos para o viés social. Ele é chamado de social de rótulo e acontece quando há viés no gênero ou na raça. Quando os dados possuem essas características, ferramentas que são baseadas nesses dados serão influenciadas. Uma ferramenta de inteligência artificial explicar diferentemente conceitos quando sabe-se que o usuário é homem ou mulher. Então, se a base de dados é preenchida pelos dois e na solução da ferramenta há toda uma consideração de gênero, então, além dos pronomes serem alterados, pode ser que a linguagem seja alterada para ter mais sucesso na hora de conversar com um determinado gênero. Ok? Tem um documentário no Netflix que é o Coded Bias. É um documentário bem tranquilo de assistir e ele fala sobre algo que é bastante conhecido, é um problema atual, mas já não é tão novidade nos dias de hoje, que são os sistemas que usam um grupo de pessoas para fazer o treinamento do reconhecimento facial, mas não aquela amostra usada para fazer o sistema, ela não corresponde à população como um todo. Então as pessoas de pele escura, elas podem não ser reconhecidas em sistemas de reconhecimento facial, ou ainda esses sistemas podem generalizar, ou seja, todas as pessoas de pele escura elas são iguais. Tudo isso começa, pode não ser o único fator, mas começa com a amostragem. Então, tem muitos sistemas que são usados. Então, pensem na seguinte situação: o sistema é feito na China. Então, é todo. Se a amostra for coletada usando apenas as pessoas que moram na China, então talvez reconhecer os chineses seja fácil. Agora, reconhecer o resto do mundo com todas as suas diferenças, as suas nuances, talvez seja uma missão impossível para esse sistema. Então, antes de sair comprando um sistema que tenha essa missão de fazer reconhecimento, nós precisamos questionar qual que é a base dele, né? Ele foi inspirado no quê? Será que a amostra na qual ele atua, essa amostra dá para confiar? Essa amostra representa a população que de fato é a que eu quero experimentar aquele sistema, que eu quero usar naquele sistema? Então, existem vários artigos, vários documentários que vão falar sobre isso. Então, antes de sair criticando a ferramenta, pessoal, tome um pouquinho de cuidado, porque às vezes esse tipo de comentário é generalista. De repente, o problema não está na ferramenta, propriamente dito, mas está nos dados que alimentam essa ferramenta. Se esses dados ainda são alimentados com uma certa frequência, o sistema vai melhorar. Agora, se o sistema é uma coisa fechada, e ele já foi treinado, ele já foi concebido de uma ideia fechada, quer dizer que ele não vai evoluir com o tempo e os problemas que você identificou no começo, eles vão permanecer muito provavelmente para o tempo que for que você estiver usando aquele sistema. Então, tomar muito cuidado, fazer bastante teste, adotar estratégias para que você não cometa erros que são até simples demais de cometer, de ser induzido. E aí eu quero só reforçar que aqui nós temos pessoas de áreas diferentes, então pode ser que a perspectiva que você tem em relação ao que são os sistemas, aos dados, ela pode te confundir um pouquinho. Então eu recomendo que você volte um pouquinho nessa aula, volta um pouquinho para trás, procure entender o que é dado, e aí você vai poder entender melhor o que ocasiona os vieses nesses dados e a consequência que isso tem em tipos diferentes de viés.
Viés de automação de dados. Esse tipo de viés acontece quando é considerado mais importante a fonte de dados gerados por sistema do que por pessoas. Como os dados são importantes para o funcionamento dos sistemas, esses dados devem representar corretamente o cenário. Exemplo: sistemas com reconhecimento de padrão, alimentados principalmente por dados artificiais. Isso é bastante presente no nosso dia a dia, porque dependendo do contexto que nós estamos estudando, não há amostras suficientes para treinar um sistema de reconhecimento de padrões. Essas amostras que eu estou falando são amostras reais, tem poucos exemplos. Então, uma das formas de ajudar a reconhecer os padrões reais é popular uma base de dados com exemplos, com amostras artificiais. Então, essas amostras são baseadas em amostras reais, mas elas contêm variações para, digamos assim, preencher lacunas que estão faltando. Ok? Então, isso não é errado, mas tudo isso deve ser considerado com o maior cuidado, porque em alguns contextos a única forma de trabalhar é gerando dados artificialmente. Já em outros contextos, você não vai fazer uso de dados artificiais, sendo que você tem como corrigir esse problema e trabalhar com dados reais, dados que cada um deles reflete a realidade, eles estão padronizados, ou seja, se eu estou falando de altura, estou sempre falando em centímetro, ou estou falando em metro, não estou misturando metro com centímetro, porque misturando a unidade de medida também vou concluir coisas erradas, ok? Tomar muito cuidado. Viés de dados implícitos. Considere uma base de dados composta por suposições. É a opinião da pessoa baseada em suas experiências. Pode não estar relacionada conscientemente ao viés ou ao preconceito. Exemplo: a descrição de uma família tradicional. Quando nós temos essa questão dos dados implícitos, é o seguinte, é uma perspectiva muito particular. Então eu descrevo uma situação a partir do quê? Das minhas vivências, da minha experiência, do que eu estudei. E aí com isso eu acabo deixando essas características particulares minhas impregnadas na minha base de dados. Então isso vai ocasionar uma série de problemas. Para mim, para começar, porque os meus dados estão tendenciosos, mas, por exemplo, e se alguém for usar a minha base de dados, sem saber que tem essa tendência na coleta, na hora de formar essa base de dados? Essa pessoa vai construir um sistema e, por mais excelente que seja esse sistema, ele já vai nascer enviesado. Por quê? Porque ele usa os dados enviesados para aprender. Então, pode não ser um problema exatamente do sistema, apesar que é o sistema que vai apresentar a resposta, pode não ser um problema do sistema, mas sim da base de dados que é usada para alimentar esse sistema. Às vezes, corrigindo só a base de dados é o suficiente e nós temos que considerar várias opções antes de escolher qual que é a mais interessante. Fica uma reflexão. O que acontece na sua casa acontece com todas as pessoas? Acontece em todos os lares? Se você acha que o teu dia a dia é igual o de cada uma das pessoas que existem no planeta, você está extremamente enganado. Então, você também não pode trazer toda essa tendência para os dados. Viés de atribuição de grupo. Esse viés é considerado quando a distribuição de dados entre os indivíduos e grupos é feita uniformemente, no sentido de que o comportamento e características de cada um são considerados o mesmo. Exemplo: na tratativa da desigualdade, colocar toda a população em programas sociais. Então, imagine o seguinte, nós temos lá o Bolsa Família e percebemos que há muita desigualdade no Brasil. Então, o que nós fazemos? Cadastra a população inteira do Brasil no Bolsa Família. É necessário isso? Provavelmente não, né? Seria muito mais interessante que as pessoas menos favorecidas recebessem mais, enquanto que as pessoas que não precisam, quem sabe não precisasse dessa ação, pelo menos nesse momento.
Viés de omissão de variável. Ao analisar os dados, uma variável pode afetar profundamente o entendimento dos padrões. Logo, ao omitir essa variável, pode facilitar a interpretação, os gráficos ficarem melhor apresentados e as conclusões ficarem mais claras. Por exemplo, considere uma base de dados sobre abastecimento de água. Podemos concluir que 84,9% da população brasileira é atendida e apenas 15,1% da população não é atendida. Porém, ao considerar as regiões, temos a região norte, com 35,8% da população sem acesso. Então, o que isso quer dizer? A gente tem, vou arredondar, 85% da população brasileira é atendida quando o assunto é abastecimento de água. Isso significa que, proporcionalmente, só 15% não é. 15% de um país inteiro, ainda assim é muita gente. Mas esse cenário vai piorar um pouco. Calma lá. Quando nós consideramos as regiões, 35,8% da população não tem acesso numa determinada região. Então, na região norte, tem muito mais gente que não tem acesso do que no país como um todo. E aí nós temos que tomar bastante cuidado com a forma como estão sendo conduzidos esses dados. Porque quando nós generalizamos, o país, num primeiro momento, ele aparenta estar muito bem resolvido com essa questão do abastecimento de água. Pois 85% das pessoas são atendidas. Então, quando nós pensamos do outro lado, poxa, mas 15% é pouco, né? É perto de 10%. Mas nós temos essa situação que 15% ainda pode ser muita gente. Quando nós olhamos esses números separados por região, nós temos a situação da região norte com, vou arredondar, 36% das pessoas não é atendida. E aí como é que fica? 36% das pessoas não são atendidas, desculpe. Então como é que fica a situação dos investimentos? Nós devemos considerar o Brasil como um todo, nós devemos considerar o Brasil dividido por regiões, por estados e pensar em cada um deles, como que fica? Então depende muito de que história que nós queremos contar, depende muito do que é justo em cada situação. Então, talvez fazer investimentos no abastecimento de água na região sul seja algo muito diferente do que é para a região norte. E nós precisamos olhar esses dados não de uma maneira generalista. Nós temos que, de vez em quando, ter o olhar generalista, mas não esquecer que a gente tem diversas perspectivas em relação a esses dados. Então nós temos que fazer tanto a análise macro quanto a micro. Separando por regiões, a gente tem essa situação bastante discrepante em relação ao que acontece no país como um todo. E se eu fosse comparar isso com outras regiões do Brasil, seria ainda mais discrepante. Porque aqui nós temos ainda aquele desvio padrão. Então tem um desvio aqui bem grande, considerando aí considerando duas regiões. Tá? Se eu pegar norte com sul, vai ter duas realidades diferentes. E se eu olhar só o que o país está me oferecendo, parece que é algo que está muito bom, que não precisa se preocupar tanto no momento, porque 15% pode ser muito pouco. Tomar bastante cuidado. Quando eu omito uma variável, o que está acontecendo por consequência? Às vezes, a omissão acontece no sentido de elegância. Os gráficos vão ficar mais bonitos, mais apresentáveis, mais fáceis de interpretar. As conclusões elas parecem fáceis até, porque ela abstém uma série de complexidades, uma série de problemas que estavam atrapalhando na explicação. Então eu omito tudo isso e aí
consigo explicar bem. Quando eu faço a omissão da variável, eu vou ter por consequência que muitas coisas vão ser afetadas por isso, incluindo as conclusões. Então, imagine a seguinte situação. Além dessa questão do abastecimento de água, eu podia falar a questão do esgoto. O esgoto ainda piora os números, as diferenças entre as regiões. Então, seria um exemplo ainda mais discrepante para eu poder tratar. Outros exemplos poderiam ser assim, nesse seguinte sentido. Pense em financiamento, pessoal. Quando eu considero os dados da população como um todo, eu vou ter padrões de investimento ou de liberação de crédito bem diferente de quando eu analiso cada uma das classes sociais ou das faixas salariais, as faixas de renda de cada um da população. Então, imaginem que eu coloco todo mundo na mesma base de dados e saio traçando médias, saio traçando estratégias, se devo ou não investir em determinados indivíduos, pensando assim como banco, pensando como governo, talvez. Será que se eu fizer isso eu vou ter o resultado mais justo? Já adianto que não. Porque vamos imaginar o seguinte. Na hora de você estimar para quem que você deve emprestar ou não, você chega à conclusão, pela média, que você tem uma chance de sucesso muito grande quando quem vai emprestar dinheiro de você tem pelo menos tem uma renda superior a 10 mil reais. Então você vai emprestar apenas para pessoas que têm capacidade de pagar aquela dívida. E no caso, conclui-se que as pessoas que recebem mais de 10 mil reais de renda, elas têm essa capacidade de pagamento. É fácil concluir então que quem recebe menos não paga, né? Ou tem dificuldades de pagar, ou são bem menos pessoas que vão pagar. Fazendo isso, estamos sendo bem injustos, porque cada uma das classes, cada uma das pessoas tem uma capacidade de absorção dessas dívidas de pagamento e tudo mais. Então, nós não podemos simplesmente traçar uma média aqui com todo mundo, mas talvez dividir em pequenas partes, talvez dividir entre classes, dividir entre faixas salariais para ver o que cada uma das faixas apresenta como realidade. Então, mesmo a pessoa que recebe lá um salário mínimo, será que ela não tem capacidade de pagamento? Provavelmente tem. Qual que é a capacidade de pagamento dela? Será que eu devo tratar esses dados em relação a uma certa proporção? Ou eu devo tratar esses dados como específicos para cada situação? Então, para uma pessoa que recebe um salário mínimo, eu tenho essa capacidade de armazenamento, eu tenho essa capacidade, eu tenho essa capacidade de financiamento. Então, eu vou fazer uma análise de risco onde, se eu tenho um risco muito grande para uma determinada faixa, eu limito o valor por indivíduo, eu limito o valor por faixa. Então, mesmo as pessoas que recebem menos, elas podem fazer um empréstimo? Podem. Qual que é a capacidade delas de pagar? É tanto. Para uma pessoa que tem uma realidade X, muda alguma coisa? Olha, se ela tiver numa região que não tem saneamento básico, muda para uma que tem saneamento básico. Então, são várias questões que a gente precisa levantar e tratar os dados como eles, de fato, precisam ser tratados. Indo aqui para a parte final da aula, eu tenho essa situação aqui, começando a trazer um pouquinho mais de estratégias, agora que eu esclareci quais são os tipos e trouxe alguns exemplos. Então eu tenho aqui como identificar. Existem algumas abordagens que é só um resumo, porque tem muito material de outras áreas que podem trazer outros nomes, outras estratégias. Então aqui eu estou tentando
englobar para que todo mundo consiga acompanhar. Então, algumas abordagens. Uma abordagem interessante é avaliar a fonte de dados, ou seja, os dados são confiáveis, enfim, já vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Buscar valores discrepantes, ou seja, de repente você olha uma coluna lá como idade. Então as pessoas têm uma determinada idade, você já sabe que muito provavelmente a maior parte das pessoas fique com idade entre 0 e cento e poucos anos, e aí de repente você encontra lá nessa tabela uma pessoa com mais de 400 anos de idade. Opa, esse é um dado discrepante. O que aconteceu ali? Já vou voltar a tratar desse exemplo. Na hora de avaliar a fonte de dados, né, essa abordagem, ela procura focar em algumas coisas, como saber os dados, como os dados foram gerados. Então esses dados estão vindo como? Foi um sistema que gerou? Foi uma pessoa que gerou? Qual que é o know-how? Qual que é a competência da pessoa para gerar aqueles dados? Qual que foi o contexto, a amostragem? Outra forma, né? Descobrir se os dados foram verificados e por uma fonte ou método confiável. Então, além de fazer a coleta desses dados, será que alguém foi lá conferir esses dados? Então, por exemplo, tem muitos dados que são gerados via sistema e talvez ninguém faça análise para ver se esses dados são coerentes. Quando esses dados são feitos por pessoas, a própria pessoa que está fazendo a coleta de dados, ela tem essa tendência de já fazer uma conferência, tá? Não necessariamente vai fazer sempre ou vai fazer direito, mas conforme vai sendo preenchido, é natural que a pessoa dê uma conferida. Mas foi feito de maneira correta? Será que foi adotado um método para conferir tudo? Será que a pessoa prestou atenção na hora de preencher, na hora de informar esses dados? Tomar muito cuidado, né? E também aqui, na hora de avaliar a fonte de dados, a gente tem que refletir sobre a competência do sistema ou da pessoa que gerou esses dados. Então, uma coisa é a pessoa, uma coisa são os dados apresentados para nós. Outra coisa é a gente analisar como que esses dados foram coletados. Outra coisa é quem. Outra coisa é a gente fazer a avaliação desses dados coletados. Então aqui eu tenho algumas estratégias para tentar não ficar refém de dados incompletos, incorretos e dados tendenciosos, porque sabendo que se os dados não são confiáveis, qualquer coisa que eu construa a partir desses dados também não vai ser confiável. Ok? Tomar muito cuidado. Nessa abordagem aqui para tentar identificar os vieses, a gente fala sobre buscar os valores discrepantes, que são os famosos outliers. Então, aqui nós devemos procurar por valores discrepantes, fantasiosos, mistura de unidades de medida. Eu estava falando sobre idade agora há pouco, então, se tem uma pessoa com idade de 400 e pouco, numa base de dados hoje, atual, muito provavelmente ali aconteceu um erro de digitação, qualquer tipo de erro que levou ao valor errado. Então, essa discrepância ela precisa ser tratada. Muitas vezes é fácil de identificar qual que é a discrepância. Então, sei lá, estava escrito 430, mas na verdade a idade da pessoa é 43. Então, como que eu faço para identificar? Volto lá na pessoa, olho os dados e aí, se eu tenho um campo, por exemplo, data de nascimento, está fácil de eu conferir o que aconteceu e estimar a idade correta, né? Ah, não tenho data de nascimento, perguntei só a idade diretamente para a pessoa. Pois volta até essa pessoa, pega o contato dela e tal, liga de novo, pergunta qual que é a idade dela. Então, muitas vezes é fácil de resolver como que eu estou falando. Agora, tem muitas vezes que não é fácil de resolver. Às vezes, dependendo da unidade de medida que está sendo usada numa determinada base de dados, às vezes um pesquisador usou uma medida, como por exemplo centímetro, outro pesquisador usou uma outra medida que pode ser polegada. Como os dois têm um valor baixo,
Né? Se fosse centímetro com metro era mais fácil de identificar, mas polegada com centímetro talvez não seja muito fácil de identificar o que aconteceu. Então essa base de dados fica bastante comprometida e talvez tenha que ser excluído esse campo, ou ainda fazer algum tipo de tratativa sabendo que quando um valor ele é discrepante, muito provavelmente porque a unidade de medida está errada, então é só fazer a conversão. Então cada tipo de outlier vai ter uma ação correspondente que você pode adotar, ok? Os outliers são possíveis de corrigir? Muitas vezes são possíveis de corrigir, outras vezes eles não são possíveis de corrigir. Quando você não tem uma referência para você poder fazer a correção, não vai conseguir corrigir. E aí uma das estratégias é adotar um valor padrão, como se fosse uma média. Outro tipo de estratégia é simplesmente ignorar aquele dado. Você vai apagar, vai ficar sem. Então é preferível ficar o dado faltando do que errado. Essa é uma possibilidade. Padrões fora de realidade. Então, principalmente na saúde, quando eu pego base de dados relacionados à saúde, eu posso ter alguns padrões que, dado o contexto do sistema, eles não fazem muito sentido. Então, uma das coisas que pode acontecer, dependendo da doença, é o seguinte: não é considerado o gênero da pessoa, ou seja, se é homem ou se é mulher. E aí, na coleta de sangue, uma das coisas que vai influenciar esses exames é, por exemplo, o exame de gravidez. Só que o exame de gravidez ele tem um determinado valor para as mulheres a partir de tantos dias, tantas semanas de gestação, mas dependendo do marcador, é o mesmo que é usado para ver se o homem tem tumor, se tem câncer. Então não dá para generalizar que sempre que há aquele tipo de exame, é mulher. Então, quando você tem bases de dados com características como essa que eu estou falando, alguns padrões podem ser absurdos, como por exemplo, uma pessoa tem é, que tem esse marcador aqui de gravidez, é impossível que ela desenvolva qualquer problema em testículo, por exemplo. Por quê? Porque se é de um gênero, ela apresenta lá os seus órgãos sexuais e não vai apresentar outras características. Então, assim, uma das coisas bem estranhas que aparecem por aí é não considerar a natureza desses indivíduos ou não relatar devidamente o que acontece com cada um desses indivíduos e aí você começar a achar uns padrões muito estranhos, tá? Então, imaginem um homem que tenha um determinado tipo de tumor e se submete a esse exame. Então, não dá para considerar que esse homem é mulher só porque a maior parte das pessoas que fazem esse exame são do gênero feminino. Tá? Então, tomar muito cuidado com essas generalizações que a gente faz olhando os dados sem tomar um devido cuidado de interpretá-los corretamente. Ok? Bom, ali tem também dados em falta ou incompletos. Eu já mencionei um pouquinho sobre as unidades de medida, porque quando elas são misturadas, pode ser que não seja interessante adotar as duas medidas, no sentido de os dados eles não serem confiáveis. Então, o que geralmente funciona é a gente trabalhar com uma medida só, deixa só os números, se for o caso, para aquela característica, não misturar medidas e, na dúvida, é melhor deixar faltando. Muitas vezes, se para essa informação está bastante comprometida a tua base, às vezes é interessante remover essa característica, mas para todas as amostras. Tá? Mas, de novo, isso pode influenciar os teus dados de uma maneira que você não imagina. Então, tomar muito cuidado com essas situações. Investigar o motivo dessas anomalias descritas acima.
Então, como eu dei o exemplo das duas medidas os dois tipos de medida, né? Tem o centímetro, tem o polegada, tem o metro. Então, no exemplo, eu usei as três. Se eu faço confusão entre as medidas, dependendo, eu consigo, com um algoritmo muito simples, uma regra muito simples, eu consigo fazer a conversão. Se eu não consigo identificar, eu não posso aplicar qualquer regra que ela acabe sendo adotada para todos os dados, porque o que continua errado e talvez o que estava certo aí fique errado de vez. Então, tomar muito cuidado com essa generalização na hora de você corrigir os problemas, tá? Então, antes de sair adotando qualquer estratégia, é melhor que busque entender o que levou a trazer determinados erros, anomalias, antes de apagar uma determinada característica, antes de apagar um dado, né, para uma amostra específica. Tá? Tomar muito cuidado, sempre fazer uma avaliação minuciosa antes de sair adotando regras generalistas que não vão te ajudar, e às vezes o erro que você está tendo, depois que você aplica essa correção que não corrige, você vai continuar com os mesmos problemas. Então pense em proporção. Eu tenho centímetro e tenho metro. Se eu vou lá e faço todo mundo vezes 100, o que vai acontecer? Todo mundo ficar centímetro. Mas o que era centímetro foi multiplicado por 100. Quer dizer, ele ficou 100 vezes maior. O que era metro, ok, foi convertido para centímetro, mas o que estava em centímetro ficou 100 vezes maior, 100 vezes a unidade 100 vezes a medida que ele já apresentava. Então não faz o menor sentido. Bom, possíveis caminhos para identificar: construção de figuras, gráficos, visualizações estimativas. Então vê lá média, desvio padrão, variância. Quem sabe tem alguns insights a partir dessas medidas que te ajudem a identificar. Uma das maneiras mais fáceis de fazer isso é plotar um gráfico. Então, na hora que você está plotando a idade, que é um exemplo que eu usei bastante aqui, se você vê que tem um ponto muito distante de todos os outros, você com certeza vai estranhar. Aquilo vai te chamar a atenção. E aí você facilmente vai identificar. Então, a sugestão aqui é que você use um misto dessas estratégias para que você consiga captar todos os problemas que aquela base de dados tem. Ok? Se você mesmo coletou essa base de dados, se você que confeccionou ela, se você que padronizou ela, se você que disponibilizou ela, quem sabe você não tenha tantos problemas na hora de identificar, ok? Mas é coerente também que você peça para alguém que entenda aquele contexto para dar uma olhada como se fosse uma espécie de auditoria. Então seria muito mais confiável se passasse por esse processo. É claro que nem sempre dá tempo de passar, nem sempre é possível fazer esse tipo de coisa, mas que é uma estratégia muito interessante, porque aí você não fica dependente apenas das suas habilidades para sair de um determinado tipo de problema ou para identificar se há ou não problema. Então isso é bem interessante. Bom, como evitar? Eu já tratei um pouco disso na hora que eu trouxe os exemplos, mas sendo bem generalista, encontrar bases de dados confiáveis. Às vezes a base de dados que você está montando, ela está com tanto problema que é melhor você recomeçar. Ou, às vezes, a forma como você está fazendo isso, ou os recursos que você tem, não vão te dar a possibilidade de você fazer isso corretamente. Então, uma estratégia interessante para você sair desse problema é buscar uma base pronta. Pode estar aí na internet, pode estar pode estar numa fonte confiável, aí você vai lá e com a devida citação e a permissão de uso, você usa aquela base. Né? Muitas vezes é usada uma base no sentido de confrontar outra, ou seja, o que eu montei numa base hoje, ela é coerente com uma base de dados que foi montada antes, porque se tiver pouco coerente, uma das duas bases de dados vai estar incorreta e pode não ser a sua. Então, por isso que é importante a gente estar criticando o tempo inteiro, avaliando se está certo,
procurando ler nas entrelinhas, porque a base de dados que nós mesmos estamos montando pode estar, ela já pode nascer enviesada se nós não tomarmos o devido cuidado. Se nós usamos uma base que foi outra pessoa que montou, lembre-se, se foi feito por humanos, pode ter o viés humano. Então, tomar muito cuidado e fazer análises mais... faça análises na base de dados antes de sair traçando padrões, estratégias para manipular esses dados. Se os dados não são confiáveis, logo qualquer coisa que se conclua a partir deles também não é confiável. Então, a qualidade na base de dados é fundamental. Soluções computacionais são projetadas por humanos, logo podem ter viés também. Minimizar o viés humano no desenvolvimento de sistemas e na coleta de dados precisa ser considerado. Também comentei isso com alguns exemplos, mas se nós temos, por exemplo, um sistema de reconhecimento facial e nós não temos amostras que representem suficientemente a população, o nosso sistema não vai funcionar. Okay? Então, como são os humanos que fazem esses sistemas, nós estamos muito limitados ao que a gente entende do problema no momento que nós estamos desenhando essas soluções. É por isso que de tempos em tempos a gente tem que revisitar o que nós fazemos para ver se ainda é coerente. Tá? Então, se a base de dados ela for influenciada pelos vieses, um sistema que usa esses dados ele também vai ser influenciado. Se a base de dados está ok, mas o sistema é enviesado, vai ter que corrigir o sistema. Como é que um sistema poderia estar possivelmente enviesado? Pense num sistema que ele, para tudo ele adota só a medida de média. Então vamos imaginar o seguinte, o governo está procurando distribuir uniformes, né? Seja nas escolas estaduais, seja o município com as escolas municipais, eles querem distribuir uniformes. E aí o que eles fazem com a população? Eles pegam quem está em idade escolar e tiram uma média. Quer dizer, vai ter aluno que vai ter uniforme muito grande para o seu tamanho e vai ter gente que para o seu tamanho os uniformes talvez nem caibam. Então, muito perigoso isso. Então, como está uma situação desagradável por uma incapacidade de interpretar aqueles dados corretamente, de propor uma solução justa, tem que mexer no sistema. O problema não são os dados nesse caso, mas é na forma como o sistema aponta as soluções. Reamostragem. Essa abordagem ela produz amostra a partir das encontradas em uma base de dados. Há diferentes técnicas para esse fim. Trocando em miúdos, o que quer dizer isso? Nós temos poucas amostras, precisamos de mais. O que fazer? Então, tem técnicas que produzem amostras artificiais ou agrupamentos artificiais para que esses sistemas de reconhecimento de padrões, esses sistemas computacionais, eles possam colocar soluções mais adequadas. Quando você tem dados reais, trabalha com os dados reais. Quando não tem, como foi o caso da Covid, não tinha uma possibilidade de trabalhar tentando entender essa doença, a partir das poucas coisas que se sabia, procurar gerar amostras inspiradas nessas amostras reais, para que os sistemas de reconhecimento de padrão, que os sistemas computacionais pudessem fazer o seu serviço. Então, como disse, são coisas que de tempos em tempos nós temos que revisitar para ver se continua coerente a solução que foi adotada. Quanto mais nós sabemos de um determinado domínio, melhor, mas é importante sempre nós estarmos questionando se o que nós fizemos continua imutável, se a gente não tem mais coisas para concluir a partir disso, ou se as conclusões que foram tiradas na época, elas não consideravam determinados dados, na época não se considerava, hoje se considera, então eu posso revisitar aquela pesquisa para ver se ela continua coerente. Obrigado. Eu fico à disposição de vocês para ir um pouquinho além do que nós vimos nessa apresentação.
Lembrando então que os dados, eles são influenciados pelas pessoas e eles podem influenciar pessoas e sistemas. Esses dados também podem ser influenciados por sistemas quando são os sistemas que fazem todo o registro desses dados. Enfim, nós temos que fazer a análise de tudo isso, fazer a reflexão se nós podemos confiar nos dados, sejam eles provenientes de sistemas, provenientes de pessoas, porque todos nós estamos sujeitos a falhas. Então, eu queria deixar essa reflexão que, independente de você ter feito ou não, que você sempre procure conferir os seus dados antes de traçar as suas estratégias, antes de começar a concluir coisas. E para isso você pode usar muita coisa que você já conhece, mas tudo parte do princípio de você desconfiar daqueles dados, desconfiar da qualidade, desconfiar da quantidade, desconfiar da métrica que foi usada, da competência da pessoa ou do sistema que fez aquela coleta de dados ou que organizou aqueles dados em uma base de dados. Então, tudo isso é muito importante, é fundamental para que o teu artigo, a tua pesquisa tenha sucesso. Desejo sucesso para vocês, fico à disposição e até logo.